Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Akram Rajab, sou diretor da Remax aqui no estado de Santa Catarina. Estou aqui hoje a convite do nosso amigo Matheus para fazer uma apresentação aqui para vocês desse seminário online, essa ideia bacana e inovadora aí que vai percorrer o Brasil. Então gostaria de deixar aqui desde já os meus cumprimentos ao Matheus, a todos os demais colegas palestrantes, a todos que estão tirando algum tempo aí para buscar um pouco mais de qualificação, mais de informação. Vou tentar ser o mais breve possível, ao mesmo tempo passar para vocês um pouco da minha experiência de corretor de imóveis lá dos Estados Unidos, depois aqui como diretor da Remax, e também tem todo um know-how aí que a empresa compartilha conosco. Vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês. Peço um pouco de paciência, porque vai ser a primeira vez que eu estou fazendo isso online e ainda através do Zoom, então espero que dê tudo certo aqui com a tecnologia e que seja o mais proveitoso para todos. Bom, vamos lá. Na verdade, o que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre como as imobiliárias americanas utilizam a partilha e os investimentos na qualificação de seus corretores para alavancar os seus resultados. Então, para quem não me conhece, meu nome é Akram Rajab, né? Como eu falei no início, sou diretor da Remax aqui no estado, já tenho uma boa experiência aí como corretor de imóveis, uma experiência também tanto aqui no Brasil como lá fora. Também uma experiência como franqueado, como broker, fazendo não o papel do corretor, mas o papel da gestão e das pessoas na empresa, e atualmente fazendo essa parte da expansão do franchising e dando treinamento às consultorias aos nossos franqueados corretores. A Remax, para quem não conhece, é uma grande rede de franquias americana, está a número 1 do mundo há 16 anos consecutivos. Entre todas as cadeias do franchising nacional, ela é a número 5 em faturamento, no último ranking que saiu agora em 2018, esse ano vai sair mais um, então também estamos curiosos para saber como que foi o desempenho. E hoje no Brasil já estamos em todos os estados da federação, são mais de 380 agências abertas e 4.500 corretores, como eu falei, em todos os estados. Então, para fazer parceria aí com todos. Lá nos Estados Unidos também a Remax é a líder disparada, também já há muito tempo, com uma média de transações de 16 negócios por corretor por ano, são mais de 1 milhão de transações também no ano de 2018. E o que a gente vai falar um pouquinho, basicamente, é sobre o papel do broker, o papel do corretor, como que é a visão da Remax. Vocês podem ver nessa foto aqui, a equipe aqui que começou conosco um tempo atrás aqui em Santa Catarina. Alguns já não estão mais conosco, mas tenho certeza que mesmo os que não estão com muito carinho, levam muito carinho essa marca e tudo que aprenderam, porque a empresa ela valoriza as pessoas, ou seja, não importa tudo que tem em volta, a qualidade dos empreendimentos, quem está colorido aí, quem está chamando a atenção são as pessoas. Esse é um negócio de pessoas para pessoas, e são pessoas que vendem imóveis, não de imóveis, né? Então essa é a visão um pouquinho que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na visão de vocês, quantos imóveis um corretor de imóveis consegue vender em um ano? Eu fiz essa mesma apresentação na palestra em Chapecó. Algumas pessoas falaram 10 imóveis, outras falaram 20, alguém chegou a falar 50, e na realidade o recorde aí que está no livro dos recordes é 5.801 imóveis, né? Desse senhor aí, bem cavalheiro, no ano de 2018. E pode parecer meio assustador, né? Ele é lá na região de Dallas, ele trabalha toda aquela região lá do Texas. Ele bateu o seu próprio recorde em 2018, antes o recorde de 2016 era de 3.556 imóveis em 2016, e ele bateu agora no Guinness World of Records 5.801. Mas é importante a gente pensar como que ele conseguiu. Certamente, com a mentalidade e o modelo de negócios que o negócio é feito aqui no Brasil hoje, ainda ele não conseguiria esse feito. E, obviamente, até para os Estados Unidos é um feito muito impressionante, mas ele só conseguiu devido às parcerias. Ele só conseguiu porque eles têm algo que chama MLS, que é o Multiple Listing System, um sistema múltiplo de listagens, sistema múltiplo de anúncios, onde o corretor coloca os seus anúncios nesse site, e todos os demais corretores têm acesso a esse sistema e vão procurar para seus clientes quem tem aquele imóvel. E o Ben tem um amplo serviço que ele oferece
para as construtoras e também para os seus proprietários. E ele tem, com estatística, com dados, com muita informação, ele acaba tendo exclusividade, colocando nesse sistema, e todos os corretores aí, não apenas do Texas, mas de todos os Estados Unidos, têm acesso e acabam fazendo a parceria com ele, por isso que ele conseguiu chegar nesse número impressionante. Mas vamos lá. Antes de a gente falar do mercado americano, é muito importante a gente falar sobre o nosso mercado nacional, o mercado brasileiro, né, que a gente chama aqui de mercado tradicional. A gente entender um pouco da estrutura, de como que esse mercado é feito, para a gente poder ver qual que é a evolução que ele está passando. É perceptível que o nosso mercado está em plena evolução, e até ele chegar nos níveis de hoje, lá dos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, né? Então, geralmente acontece, essa estrutura piramidal seria uma imobiliária tradicional, onde um corretor de imóveis, ele geralmente não é um excelente profissional, um bom corretor que tem sucesso, faz muitas vendas, e aí ele acaba sendo aí um campeão de vendas, e ele acaba montando sua própria imobiliária, e ao montar sua imobiliária, ele acaba tendo parte da equipe que tem bastante sucesso também, que são corretores como ele, que tem, né, já tem experiência, tem bom relacionamento, boa reputação, mas parte da equipe não é tão experiente assim, parte da equipe, então 15%, 5% da equipe tem muita experiência, 15% da equipe está em desenvolvimento e 80% da equipe geralmente está começando, está iniciando, está numa fase mais, né, inicial da sua carreira, a famosa lei de Pareto 80-20. O que acontece com esse modelo tradicional, sobretudo na questão de remuneração, onde as imobiliárias geralmente ou elas ficam metade, dividem com seus corretores, ou às vezes até a imobiliária leva uma parte maior e paga ao corretor 40% ou 35%, né, porque a imobiliária tem mais custos. O que acontece é que é difícil de reter os talentos, então você acaba fazendo com que as pessoas vão migrando, elas entrem mais devagar sem conhecer o mercado, você vai ensinando, ou aprendendo, depende se você é corretor ou dono de imobiliário, você vai aprendendo, se desenvolvendo. Quando você chega no estágio que você percebe que você já consegue fazer sozinho, que você já não depende tanto daquela infraestrutura ou daquele treinamento, você sai, movido pela ambição, que é algo muito bom, né? A ganância é ruim, mas a ambição é algo bom. Quem dera eu ter só trabalhar com pessoas ambiciosas na minha vida, espero eu. E aí a pessoa sai, vai montar seu próprio escritório, seu próprio negócio. Muitas vezes ela acaba, por força do relacionamento que ela teve com os antigos colegas, às vezes ela ficou anos naquele escritório, ela acaba normalmente num assédio, não sei se essa é a palavra, mas convidando aquelas pessoas para vir trabalhar no seu escritório. E ao fazer isso, muitas vezes acaba ocorrendo um distanciamento dessa pessoa que saiu com a pessoa que era o antigo proprietário, uma ruptura muitas vezes até de amizade, enfim. E isso não é bom para ninguém, né? É um modelo de todos perdem. Já nos Estados Unidos, eles tinham essa mesma forma tradicional, como eu expliquei, lá na década de 1970, e aí chegou, e a empresa dava tudo como as imobiliárias hoje aqui no Brasil fazem, dão treinamento, suporte, acompanhamento, liderança e equipe. Mas chegou uma nova empresa que chamava Exit Realty, e essa empresa, o que ela fazia? Ela chegou com um novo conceito, ela chegou com um conceito de quase que um coworking, ou seja, ela dizia, venham trabalhar aqui na Exit, fiquem com 100% daquilo que vocês faturarem, paguem um pequeno FII mensal, uma taxa mensal para utilizar, bem como um coworking faz, e tudo que você fizer é seu, você vai ter autonomia, você vai ter liberdade, máxima comissão, né, 100% que você faturar, você vai ter o seu próprio personal branding, seu nome, você vai ser o protagonista da história. Então a ideia é muito bacana, se até hoje o coworking ainda é algo relativamente novo aqui no Brasil, acho que tem 2, 3 anos que isso tem sido bastante difundido aqui no Brasil, você imagina em 1970. Então, o quanto isso foi revolucionador, né? Revolucionou a indústria. E o que acontece é que, apesar de trazer algo muito legal, também faltavam algumas coisas. O que faltava, por exemplo? Né? Apesar de eu ter autonomia, liberdade, máxima comissão, faltava justamente o que eu não tinha antes, que era o treinamento, o suporte, o acompanhamento, a liderança e a equipe. E aí, pensando nisso, o próprio fundador da Remax, o David Liniger, ele teve a oportunidade de ir trabalhar nessa empresa, e ele viu como ele era uma pessoa altamente competitiva, autodidata, autorresponsável, autodisciplinado, resiliente, enfim. Ele teve muito sucesso, né? Tanto que acabou construindo a empresa que construiu, mas
ele teve sucesso nessa época, nesse modelo de negócio, mas ele viu que muitos dos seus colegas não tinham sucesso, porque apesar de ter autonomia, liberdade, etc., elas não tinham o suporte, o treinamento e acompanhamento, então faltava alguma coisa. E aí foi que ele inventou a Remax, ou seja, criou a Remax naquela época, unindo o melhor dos dois mundos, permitindo que as pessoas, ao ter toda a liberdade e máxima comissão, trabalhar no seu próprio nome, ser o protagonista da sua história, ou seja, trabalhar no seu negócio, porém sem estar sozinho, tendo todo o suporte, tendo equipe, tendo tudo aquilo, treinamento, tecnologia, rede, né, liderança, sobretudo. E isso, obviamente, faz com que as pessoas produzam mais, porque tira as pessoas da zona de conforto, porque nem todos somos o tempo todo autodisciplinados ou didáticos, né, ou autorresilientes, ou enfim, ou autorresponsáveis. A gente sabe que para a gente ir na academia, muitas vezes se a gente não tem um compromisso com o personal trainer ou com algum colega, a gente acaba não fazendo o treino como deveria, né? Tem pessoas que conseguem fazer muito bem sozinho, mas a grande maioria não. Precisa ter um compromisso com alguém. E mais ou menos nessa mesma visão. Então, qual seria a fórmula do sucesso no mercado imobiliário? A gente rapidamente pode falar que a R mais R é igual a cifrão, igual a dinheiro, ou seja, reputação mais relacionamento é igual a negócios. Se eu quero ter mais negócios, eu preciso aumentar minha reputação pessoal e profissional e aumentar também a minha qualidade e quantidade de relacionamentos. Logo, terei mais indicações, mais negócios. E então, nada mais né? Podemos dizer que negócios nada mais é do que o resultado da sua reputação e dos seus relacionamentos. Tem uma frase que eu adoro muito que ela conceitua a palavra vender. E ela diz que vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. Essa frase é do Richard Robbins, um coach americano muito famoso, e eu não podia concordar mais com essa frase. Aliás, o próprio Zig Ziglar, ele fala também isso, ele diz stop selling, start helping, né? Ou seja, pare de tentar vender, comece a ajudar. Isso nunca teve tão ativo como está, sobretudo hoje em dia, e muitas empresas disruptivas aí têm adotado esse modelo. Eu falei da Remax lá atrás porque a Remax foi quem puxou essa frente de unir esse modelo lá atrás, em 1973. De lá para cá, várias outras empresas foram copiando alguma coisa, modelando outras, enfim, né, a boa e velha modelagem, o benchmarking, e foram criando diversos outros modelos. Então, podemos dizer que o modelo americano, basicamente, ele obedece uma espinha dorsal, que é o que a Remax está buscando fazer aqui no Brasil, que é justamente fazer o inverso, né? Ou seja, em vez de eu ter aquela estrutura piramidal, onde o dono que está lá em cima é o corretor que mais fatura, que mais vende, aqui é o contrário, a gente inverte essa pirâmide. As pessoas mais importantes não é o franqueado, não é o dono da empresa. Pessoas mais importantes são os corretores, eles sim são os protagonistas da história, são os especialistas, se quiser chamar assim. E então esse modelo, ele se assimila, a gente pode falar, e eu uso muito esse exemplo, que a Remax, ela se assimila muito mais a uma clínica médica do que a uma imobiliária, porque na clínica médica eu posso montar uma clínica sem ser médico, basta que eu faça a gestão da clínica, eu me associe a bons médicos, que esses sim irão exercer a medicina, e da mesma forma eu posso montar uma imobiliária sem atuar diretamente na corretagem. Para isso eu tenho corretores que atuam, cada um dentro do seu nicho, do seu segmento, e trabalham em equipe. Então, esse é basicamente o sistema, e a gente permite que as pessoas vão entrando, vão se desenvolvendo e que elas permaneçam, e cada vez elas vão faturando mais e não queiram sair, porque elas estão tão preparadas que elas podem sair se elas quiserem, mas elas não querem sair porque elas recebem tudo dentro de casa, elas recebem treinamento, recebem suporte, recebem um ambiente saudável, muito relacionamento, tem reconhecimento e tem, obviamente, a máxima comissão também. Às vezes a gente fala em comissão, as pessoas acham que esse é o ponto mais importante, mas na pesquisa de satisfação e pesquisa de retenção em diversas empresas, a remuneração, ela, apesar de ser muito importante, ela vem em terceiro ou quarto lugar. E a primeira que sempre aparece é o plano de carreira, são desafios de a pessoa crescer, eu me tornar uma pessoa melhor, me tornar um profissional melhor. Depois é o relacionamento que eu tenho com meus pares, com meus gestores, com meus colegas, com o staff, né? Depois é o reconhecimento, ou seja, ter um ambiente saudável no segundo lugar, ter o reconhecimento em terceiro,
e geralmente a comissão vem em quarto lugar. E, obviamente, todo o suporte e treinamento que a gente recebe, ou seja, a proposta de valor daquela empresa para que eu queira ficar, né? Então, esse é o modelo que a gente vem propor. A gente fala que a Remax ela transcende o negócio imobiliário ou as empresas americanas, onde eu falar Remax aqui, leiam empresas americanas, ela transcende o negócio imobiliário, pois esse é um negócio de desenvolvimento e crescimento de pessoas. E a imobiliária é, então, apenas um veículo para isso. Então, basicamente, o que estamos falando é uma nova visão para um novo mercado, sobretudo agora, com o Covid, um novo mercado, né? Um novo, a gente não sabe como será, porém a gente sabe que será totalmente novo, totalmente diferente, mas, sobretudo, é uma visão de abundância ao invés de uma visão de escassez. Ninguém precisa perder para que eu possa ganhar, pelo contrário, é uma maneira onde todos podem ganhar, até porque eu não preciso concorrer com ninguém. O mercado aí fora ele é muito maior do que todos nós juntos somos capazes de atender. Então basta que a gente entenda números, basta que a gente tenha acesso à informação, que a gente tenha estatísticas do setor para a gente entender que nós não somos concorrentes, que muito pelo contrário, que nem todos juntos damos conta do mercado, logo é muito mais inteligente nós sermos parceiros e buscar uma outra fatia que não faz mais negócio conosco, eu vou explicar mais adiante isso, do que ficar preocupado com o meu vizinho e concorrendo o tempo inteiro. Então, tem uma frase famosa do Rick Caruth, que é um grande corretor americano, o número 1 do Alabama por muitos anos consecutivos, corretor que fatura alguns milhões de dólares por ano. E o que ele disse? Ele fala que o mercado é ilimitado se comparado à nossa capacidade de atendimento. Ou seja, é o que eu acabei de falar mais cedo, não preciso me preocupar com ninguém, o mercado é ilimitado se comparado à minha ou à nossa capacidade de atendimento. Para a gente exemplificar isso, sempre é bom você quantificar também o tamanho do seu mercado. Como essa apresentação, essa palestra foi em Chapecó, a gente apresentou na época os números lá de Chapecó, podemos dizer que basicamente aí pelo censo, Chapecó teria em torno de 250 mil habitantes. Se nós considerarmos um número de 20% de pessoas abaixo da linha da pobreza, nós teríamos em torno de 200 mil habitantes economicamente ativos. Se considerarmos 4 habitantes por imóvel, e sabemos até aí pelo nosso amigo Marcos Araújo que esse número vem diminuindo bastante nos últimos anos, hoje em dia até está 3,3 habitantes por imóvel, né? Pai, mãe, filho e pet, eu acredito que esse 0,3 aí. Mas se nós fizermos uma conta redonda utilizando os 4 habitantes por imóvel, dividirmos 200 mil habitantes por 4, né, e 4 habitantes por imóvel, teremos em torno de 50 mil domicílios. E desses 50 mil imóveis, 10% deles são transacionados anualmente por razões naturais, ou seja, morte, casamento, separação, mudança de trabalho, enfim, uma série de causas naturais. Isso daria em torno de 5 mil imóveis transacionados ano somente na cidade de Chapecó. Se nós utilizarmos esse exemplo de 5 mil imóveis transacionados anualmente e por razões naturais, e um preço médio de imóveis de 300 mil reais, que eu acredito que é um preço médio bem razoável para a cidade de Chapecó, nós teremos um mercado, um VGV, em torno de 1,5 bilhões de reais anual. Se considerarmos também a estatística, que nós vamos ver mais para frente, que 50% desses negócios são feitos através de corretores imobiliários, já que os outros 50% não são, eles são feitos de forma direta entre amigos, parentes, através de porteiros, zeladores, pessoas que, né, ou seja, o negócio até começa pelo corretor, mas muitas vezes se conclui sem a participação do corretor, sem pagar honorários aos corretores imobiliários. Então, a gente dá conta apenas da metade do mercado. Então, se falarmos isso em uns honorários de 6%, teríamos em torno de 45 milhões de reais ano em valor geral de honorários para ser dividido entre corretores e imobiliários, né, que seriam sobre a metade desse negócio, ou seja, sobre 750 milhões de reais. Se fizermos essa conta, esses 45 milhões de reais ano, dividido por 12, daria em torno de 3 milhões e 750 mil reais em comissões mês na cidade de Chapecó, divididas entre todos os corretores imobiliários. Então, a pergunta que fica é quanto você, enquanto corretor, enquanto imobiliária, gostaria de ter de participação deste valor? Ou seja, qual que seria o seu market share? Desses 3 milhões mensal, 3 milhões e 750 mil mensais, quanto que você gostaria de ter
todo mês, 50 mil, 100 mil, 700 mil, enfim. Esse valor é um valor que cada um vai responder, obviamente, mas a Remax, a gente sabe qual é o percentual que a gente quer. As empresas americanas trabalham dessa forma e o que a gente quer, por exemplo, é 30% de participação de mercado, porque a gente sabe que quando a gente atinge 30% em qualquer mercado ou em determinado mercado, é o momento da inércia, ou seja, é o momento que você para de fazer força, é o momento que o avião de toneladas começa a flutuar, é o momento que o mercado trabalha por si só, onde compradores vão vir em busca da marca, onde vendedores vão vir em busca da marca, onde corretores vão vir em busca da marca. Então, isso obviamente pode parecer uma utopia, mas se a gente olhar para outros mercados como o Paraguai, nós temos lá 25% de market share, Argentina, estamos com 28% de market share, em Portugal ultrapassa os 30% de market share, no Canadá ultrapassa 40%, 42% de market share. Então é possível, agora não é possível sozinho, é possível com muitas pessoas, com muitas franquias. E como que a gente faz isso, né? Então eu vou mostrar aqui, é através do posicionamento. Ou seja, o que seria esse posicionamento? É basicamente como faz o jogo do War. Para quem conhece aí o jogo do War, as peças são colocadas de forma estratégica, buscando conquistar um território. Então, basicamente é assim, quando você entra em algum território, você procura dominar aquele território, trabalhando em conjunto, né, somando esforços. Ou seja, se a gente olhar aqui para a América do Sul, aqui nesse mapa, onde tem vários exércitos brancos, se nós tivéssemos todos esses exércitos, um de cada cor, um preto, um vermelho, um azul, um branco, aqui um amarelo, ninguém estaria dominando, estariam todos em concorrência. Mas quando você coloca vários exércitos da mesma cor, eles passam a ser dominantes, mesmo que existam outros coloridos aqui, quem estaria dominando seriam os exércitos brancos. Então é assim que a Remax trabalha, pegando várias CNPJs, várias imobiliárias, cada uma do seu próprio dono, cada uma cuidando onde o dinheiro vai para o seu próprio cofre, cada uma tendo os seus próprios valores, mas aliados sobre a mesma metodologia e com o mesmo valor ou com valores semelhantes da empresa, né? Valores, missão, visão e trabalhando em sinergia, trabalhando em cooperação e não em competição. Isso não apenas entre si, mas perante também o mercado. Repito novamente, não estou falando da Remax. Quando eu falo Remax, leiam empresas americanas, porque todas elas, a Keller Williams, a Coldwell Banker, a Century 21, a Remax e todas as demais trabalham muito semelhantes nessa forma, nesse formato mais talvez agressivo para alguns ou estratégico para outros, né? Se a gente pegar aqui uma foto da Argentina, por exemplo, de Buenos Aires, esse é o mapa dos balões, são as franquias, onde existem imobiliárias Remax dentro de Buenos Aires. Cada balãozinho é uma loja, uma imobiliária, uma franquia. E, obviamente, em cada uma dessas aí vão existir aí 20, 30, 40 corretores ou mais. Então, pode imaginar quantos corretores estão espalhados pelos bairros, dominando cada corretor, aquele bairro, aquele prédio, aquele empreendimento, aquela quadra. Então, é assim que a Remax trabalha, por isso que é assim que ela consegue esses 28% de market share na Argentina. E é isso que a gente vem buscando fazer aqui. E outras marcas que certamente virão para o Brasil, elas virão com a mesma estratégia. Se a gente olhar em Portugal, da mesma forma, em Portugal hoje já passa de 336 agências, se não me engano, já passam de 10 mil corretores de imóveis trabalhando em sinergia e não em competição. Ou seja, lembrando que boa parte deles antes era cada um de uma própria marca, de uma própria imobiliária. Muitas vezes não se falavam, muitas vezes não tinham um bom relacionamento próximo, não faziam um negócio entre si. E depois, com essa cultura, passaram a ter valores semelhantes, a trabalhar em parceria. E esses negócios acabam, a soma de todos aí, a força da marca, a força da rede, a força da parceria, acaba fazendo com que todos sejam mais conhecidos em todo o país. Então, os compradores e vendedores de imóveis, quando pensarem em comprar ou vender um imóvel em Portugal, certamente eles já viram ou vão ver algum imóvel com algum agente da Remax. E da mesma forma, os corretores, quando pensam em trabalhar ou ingressar no mercado imobiliário, eles também acabam pensando em entrar na companhia devido à força da marca. Então, esse é o poder do 30% de market share. Quando se atinge esse montante, é isso que se consegue. Então, e quando a gente tem esses corretores espalhados em diversas regiões, a gente
a gente coloca corretores como verdadeiros especialistas, especialistas em determinado empreendimento, especialistas em determinado perfil, em determinado nicho, uma determinada área geográfica, seja lá qual for a área que aquele especialista gostaria de estudar ou fazer. Como eu dei o exemplo antes da área da clínica médica, você não diz para o médico no que ele vai se especializar. É o próprio médico quem diz qual a especialidade que ele quer, e aí ele vai buscar fazer suas formações. Muitos vão para outros países e buscar as suas especializações, e depois trabalham na clínica em parceria com outros especialistas, indicando inclusive clientes ou pacientes entre si. Você vai lá na clínica médica, você vai cuidar do seu joelho, por exemplo, no ortopedista. O seu filho precisar de um pediatra, já indica para o pediatra da clínica. Às vezes a esposa precisa de um ginecologista, já indica para o outro profissional, e assim vai essas indicações para amigos e familiares. Da mesma forma no mercado imobiliário. Outro grande diferencial nas imobiliárias americanas é que o broker não vende imóveis, ou seja, o broker é o gestor de pessoas. O papel dele é olhar para pessoas, é fazer recrutamento, é fazer treinamento e o desenvolvimento desses corretores. A compra e venda de imóveis é um negócio 100% dos corretores. E os clientes da imobiliária, então, são os corretores, porque é essas pessoas que vão gerar receita para a empresa, para este broker, ou este franqueado, ou este dono dessa imobiliária, que vai trabalhar para atrair e reter os melhores corretores. E os corretores é que farão negócio e deixarão um percentual para a imobiliária. E nas imobiliárias americanas, o principal cliente do corretor também são os vendedores e não apenas o comprador. Notem que é uma nova visão para um novo mercado. Não estou dizendo para não trabalhar com compradores, muito pelo contrário, a gente trabalha muito, mas estou dizendo que ao trabalhar com bons vendedores, com bons imóveis, com preço correto, através de corretores especialistas e compartilhando com todo o mercado, você terá os compradores vindo de forma indireta, ou seja, não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e as borboletas virão. Um pouco aí de Mário Quintana para explicar como a gente trabalha. Então, precisamos, na verdade, fazer essa análise, né, criteriosa, assim, trabalhamos produtos ou serviços? O que nós vendemos? Vendemos produtos ou vendemos serviços? Aí depende. Eu diria que ambos. Muitas vezes vendemos produtos, outras vezes vendemos serviços. Depende do mercado em que a gente está. A NAR também fez, que é a National Association of Realtors, né, a Associação Americana de Corretores, fez uma pesquisa onde ela viu que lá nos Estados Unidos um comprador ele toma em média 32 horas do nosso tempo e um vendedor 8 horas, do início ao fim, seria da prospecção ao fechamento. E uma coisa importante de falar é que, apesar de trabalhar 4 vezes mais tempo com compradores, ou seja, apesar de um comprador me tomar 32 horas e um vendedor só me tomar 8 horas, a comissão é a mesma lá nos Estados Unidos. 50-50 também no Canadá e outros países. Também dentro da nossa empresa, da Remax, também é 50-50. Logo, se eu tenho um percentual igual, por que eu escolho trabalhar ao lado que me dá 4 vezes mais trabalho? Então, essa é a reflexão que a gente faz. Quando eu trabalho no mercado de lançamentos, então, esse sim é um mercado primário. Aqui sim a gente vende produtos, quanto no mercado avulso de terceiros ou mercado secundário, a gente vende serviços. Notem que é como se fosse um trevo aqui, como se fosse para lados opostos, né? São modelos totalmente diferentes um do outro. Então, o mercado primário vende mais produtos, o mercado secundário vende mais serviços. Mercado primário, o foco é atrair compradores. Mercado secundário, o foco é buscar bons vendedores. No mercado primário, precisamos ter quantidade de leads diariamente. Desculpa. No mercado secundário, são qualidade de imóveis, sendo 10 imóveis por dia. 10 imóveis na carteira, 10 a 15 imóveis na carteira, de forma exclusiva, de boa qualidade. Para isso, em vez de fazer 200 contatos diários atrás de um comprador, eu faço 5 contatos diários buscando os melhores vendedores. Parece ser bem a contramão do mercado nacional, né? Mas a gente olha de novo para aquelas 8 versus 32 horas, escolhe trabalhar com algo que me dá menos trabalho, menos frustração, porque eu trabalho com pessoas que são exclusivas, que eu tenho a garantia de retorno, e eu trabalho ainda num mercado que ele é 6,7 vezes maior do que o mercado de lançamento, ou seja, o PIB que o mercado secundário
o mercado de avulso movimenta é quase 7 vezes maior. Isso é número de 2013. Então, notem que a economia ela é cíclica e apesar de estar lá no topo né, no topo do ciclo, em 2013, naquele ano o Secov disse que o mercado secundário faturava quase 7 vezes mais. Imagina hoje que a gente deve estar aqui em 2020, aqui subindo esse ciclo, subindo esse novo ciclo. Tu imagina quantas vezes que isso representa, talvez até mais de 10 vezes. Então, eu trabalho no mercado muito maior, com mais garantia, mais segurança, porque o vendedor trabalha com exclusividade, e ainda me toma 4 vezes menos. Né? Então, tem muitas vantagens de trabalhar desta forma. E, obviamente, eu preciso analisar o mercado quando o mercado está para compradores ou quando o mercado está para vendedores. Quando é o mercado de vendedores, que é o que aconteceu na década dourada de 2004 a 2014, havia muita oferta de crédito, muitos compradores na praça, pouca oferta de imóveis. Logo, tudo aquilo que era lançado era vendido, né? Tinha muita demanda. Então, era um mercado que o poder estava na mão dos vendedores. A gente chama de seller's market, né? O mercado de vendedores. Já de 2014 até praticamente agora, até o ano passado, podemos dizer que o mercado é um mercado oposto. Até esse ano ainda, o mercado ainda é um mercado de compradores, porque existe menos crédito na praça, logo menos compradores, e existem muitas ofertas de imóveis. Então, hoje, o que determina a velocidade de venda, se for no imóvel de avulso, é o seu preço, sem dúvida nenhuma, e também, até mesmo para o mercado de lançamento, são as condições facilitadas, aí pagamentos em até 100 vezes, correção pelo CUB, e por aí vai. Então, o que eu estou falando aqui, basicamente, que o modelo americano faz é que, ao invés de nós apresentarmos 10 imóveis a um comprador, como tradicionalmente se faz aqui no Brasil, o que os americanos fazem é apresentar 10 compradores a um imóvel. É o oposto. Então, ao invés de apresentar 10 imóveis a um comprador, levar ele visitar, né, passear nos imóveis, faz o oposto. Você tem aquele imóvel de forma exclusiva e você apresenta aquele seu imóvel 10 compradores de diversos colegas, não importa se trabalha como autônomo, se trabalha em outra imobiliária ou em outra marca, não importa. Você faz parceria, faz negócio e um desses compradores vai gostar do imóvel. Então, é um trabalho muito mais colaborativo, é um mercado mais compartilhado, onde a gente se compartilha muito mais informação, know-how e negócios, né? Tem essa frase que eu gosto muito, que ela fala que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. Bom, vamos lá. Antigamente se falava em competir. Depois o mercado passou a cooperar. E hoje existe essa nova forma dentro das empresas que é o coopetir, que é existir aquela competição saudável, busca de ranking, aquela coisa, né, para fazer as pessoas buscarem sempre a evolução, porém competir cooperando e não competir passando por cima de qualquer forma, de forma antiética ou etc. Muito pelo contrário, é cooperar, cooperar com informações, cooperar né, compartilhando diversos tipos de informações mesmo que façam, que tornem o negócio possível, fazer subir o nível. O nosso amigo Bruno Lessa, do portal VGV, ele tem uma frase muito legal que ele fala, uma frase dos velejadores, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, o que precisamos fazer é cooperar com informações e etc., e negócios, para que todos os barcos subam junto, né? Tanto as pequenas como os grandes, tanto a canoa quanto o transatlântico, sem dúvida vai se beneficiar de uma maré mais alta. Então, essa pesquisa que o mercado que eu falava mais cedo, a pesquisa que o Secov fez também em 2018, falando que em qualquer mercado, e prestem muito bem atenção nisso, em qualquer mercado, apenas de 30% a 50% dos compradores e dos proprietários, enfim, dos consumidores, vamos chamar assim, dos clientes, utilizam corretores imobiliários. Esse número é muito assustador, né? Ou seja, se apenas 30% a 50% utilizam, isso quer dizer que a grande maioria, ou no mínimo a metade, de 50% a 70% não utilizam mais. E desses que não utilizam mais, essa pesquisa foi feita também no ano passado lá na CAT, eu estava lá a convite do nosso amigo Eduardo Barbosa, que é o diretor da Brunholi, e o Eduardo trouxe uma empresa, a MJV São Paulo, fizeram um workshop bem bacana,
a gente participou, também tinha muita gente legal lá, o pessoal de vários imobiliários, de várias redes e corretores, enfim. Então, foi um brainstorming muito bacana sobre o mercado imobiliário e foi apresentado esse número, ou seja, a pesquisa feita a nível local, em Florianópolis, Balneário Camboriú, acho que foi até Curitiba, se eu não me engano, mostrou que das pessoas entrevistadas, 50% ainda utilizavam corretores imobiliários e 50% não utilizavam mais, ou seja, bateu com aquela pesquisa do Secov. Então, o que é pior, esses 50% que não utilizam mais, olha o que eles responderam. Responderam 85% deles, ou seja, 85% desses 50% que responderam que não utilizam mais, já utilizaram no passado o serviço de corretores imobiliários. Porém, não perceberam o valor, acharam o serviço muito caro, serviço até ruim e pouco eficiente. Então, por isso, passaram a fazer direto ou buscar outras opções. E a gente sabe que cada dia tem mais novas startups entrando nesse mercado bilionário que é o mercado imobiliário. Tá aí a Quinto Andar, tá aí a House, tá aí, enfim, uma série de outras empresas que vêm para buscar essa fatia cada vez maior do mercado imobiliário. Então, essa pesquisa até de 2019, então acredito que hoje tem até mais empresas, startups diretamente ligadas ao mercado imobiliário. E aí houve aquela pergunta que muitas pessoas falaram assim: você acha que corre o risco de ser substituído por um computador? Então, assim, eu tenho certeza que não. O corretor não vai ser substituído por um computador, mas eu tenho certeza que sim, o corretor vai ser substituído por outro corretor que utiliza bem o computador, ou seja, que utiliza bem a tecnologia e tudo que ela oferece, né? Então, é um profissional que será substituído por outro profissional melhor qualificado, melhor relacionado, melhor qualificado, que busca fazer mais parcerias, que busca agregar melhor valor e também utilizar melhor a tecnologia a seu dispor. Essa pesquisa, ela foi da Universidade de Oxford, ela foi feita, até foi transmitida pela BBC, colocou aí a profissão de corretor de imóveis em terceiro colocado entre 702 profissões analisadas, com 97% de chance de desaparecer da forma como ele é hoje. Tá? Bom, aqui está. Até a própria Exame compartilhou essa informação. Foi de 2013, os pesquisadores Carl Benedict e Michael Osborne, da Universidade de Oxford, defendem que 47% dos empregos de hoje poderão ser automatizados, e dentre eles operadores de telemarketing que estão na frente, depois auditores, e aí entram vendedores e corretores, enfim, então, da forma como são hoje, meros mostradores de imóveis ou tiradores de pedido, né? Porém, esse mesmo estudo mostrou essa informação bem bacana, que diz que originalidade e inteligência social são características difíceis de se automatizar. O próprio Carl Frey, que é um dos pesquisadores que fez a pesquisa, também chegou a essa conclusão, que inteligência social e originalidade são características difíceis de se automatizar, ou seja, o corretor bem relacionado não será substituído. Então a gente brinca muito, a gente fala muito sobre essa questão do posicionamento. O que é o posicionamento? Né? É se fazer presente, ou seja, relacione-se primeiro e faça negócios depois. Seja alguém conhecido, seja alguém parte integrante da paisagem. A gente brinca também, é uma frase até do Rick Carro, que ele fala que quem não se relaciona não transaciona. Essa brincadeira dá para a gente trazer essa analogia para o mercado imobiliário também. Você tem que sair do aplicativo, do virtual e ir para o real, se você quiser transacionar, né? Tem que se relacionar. E então o que a gente vem trazer, e esse é o meu intuito, esse é o meu propósito, de transformar esse mercado, de elevar a maré, é que você replaneje a sua carreira, seja se você estiver trabalhando como corretor autônomo, se você estiver trabalhando como dono de uma pequena, ou de uma média, ou de uma grande imobiliária, você replaneje a sua carreira, tendo em vista essa nova forma, né? Que nem é nova, porque é uma forma que já tem 4 décadas, já está indo para a 5ª década, então é uma forma que tem transformado o mercado imobiliário no mundo inteiro. Os americanos têm puxado à frente aí, depois o Canadá e Europa, hoje Portugal dando um excelente exemplo também. Então, busque se reinventar, né? E aí eu pergunto, eu gosto dessa provocação, e eu fiz essa pergunta lá em Chapecó, se você também faz parceria como primeiro recurso, né? E o que eu quero dizer com isso?
você recebe um cliente que quer buscar um imóvel para comprar ou para vender, e eu te pergunto, você faz parceria, você vai logo no mercado buscar essa informação, saber quem tem o imóvel ou quem tem o comprador, ou você tenta fazer tudo sozinho, né? E aí, muitas pessoas respondem que tentam fazer sozinhos, né? Que elas fazem parceria sim, mas deixam essa carta na manga, procuram fazer depois, mas acabam que pelo volume de negócio acabam não fazendo, perdendo muitos negócios. E muitas não querem dividir, que é pior, elas não fazem porque elas não querem simplesmente dividir os honorários, elas querem ganhar sozinhas. E aí eu pergunto se você trabalhava já com vendas antes de trabalhar no mercado imobiliário, e por que eu pergunto isso? Porque eu gostaria de saber o que você entende por uma boa margem de lucro, né? O que seria uma boa margem de lucro? Algumas pessoas falam, quando a gente pergunta, faz essa pergunta, falam que, eu me lembro lá na plateia, responderam que 40% era uma boa margem de lucro. Aí um gritou, 80%, 100%, e teve um que gritou 200%. E eu perguntei isso falando de qualquer área de vendas, varejo, atacado, não importa, né? Eu no comércio em geral, indústria, não importa. Então eu falei assim, se vocês antes de ser corretor de imóveis ou antes de estar na profissão imobiliária, quem trabalhava na área comercial, área com vendas, qual seria uma boa margem de lucro naquilo que você trabalhava? Então de 40 a 200%. E eu perguntei se aquilo era uma boa margem, se 200% era bom. E falaram que sim, obviamente 200% é uma boa margem. Falei, bom, se você acha que 200% é uma boa margem, eu não entendo então por que você respondeu antes que você não faz parceria como primeiro lugar. E eu vou mostrar como primeira opção. Então, o Secov também lançou essa pesquisa em 2017 dizendo que naquela época, no auge dos distratos imobiliários, naquela crise imobiliária, naquela crise de confiança e econômica que o Brasil vivia aí na época aí do pós-Dilma, enfim, para que você conseguisse vender um imóvel de 600 mil na cidade de São Paulo, antes era necessário fazer um investimento na ordem de R$ 2.000 por imóvel em marketing, publicidade e propaganda. Isso eu estou falando de link patrocinado, de panfletos, de flyer, de outdoor, de placa, de portais imobiliários e uma série de outros anúncios e formas de divulgação e marketing para poder difundir aquele imóvel e conseguir vendê-lo. Se nós fizermos uma conta aí de que vendendo imóvel de 600 mil a 5% eu tenho 30 mil de retorno, ou a 6% eu tenho 36 mil de retorno, eu posso estimar então que a minha margem de lucro ao investir 2 e tirar 30, ela foi de 1.500%. E ao investir 2 e tirar 36, eu tive uma margem de 1.800%. Aí eu pergunto, 1.500 ou 1.800% não é muito melhor do que 200% ou 100%? E mesmo assim, se você dividir esses 1.800% com alguém, você continua com uma margem de 900%? Não é muito melhor que os 200%? Mesmo se você trabalhar com 5%, que eram 1.500%, se você divide por 2, você fica com 750%. 750 dividido por 2, né? Ou seja, 1.500 dividido por 2 dá 750, né? Ainda muito melhor do que 100 ou 200%, mesmo fazendo parceria. E aí eu faço uma outra pergunta. Quantas pessoas que você conhece, quantos corretores que você conhece que investem R$ 2.000 por imóvel? Tem corretores que não investem em nada, investem em 100, R$ 200 e olhe lá por imóvel. Então quer dizer que se eu investir 2.000 e tiro 36 é 1.800%, mas se eu investir 1.000 e tiro 36, eu estou falando em 3.600% de margem de lucro. Se você ficar com a metade disso, 1.800% é o seu lucro, mesmo fazendo parceria. Então essa é a reflexão que eu gostaria de fazer da importância de fazer parceria. Então, quando algumas pessoas falam que assim, 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada, vou fazer parceria porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu acho que é legal, concordo, mas eu já tenho outra visão. Para mim, 50% de alguma coisa é 900 a 1.800%. Eu já acho muito lucro. Eu quero ter essa margem de lucro todos os dias, todas as semanas na minha empresa, de 900 a 1.800%. Como fazendo muitas parcerias, fazendo negócio toda semana. Então, quem não divide não multiplica. E lembrando que o colega, ele é o seu maior aliado. Um corretor é o seu primeiro cliente. Ou seja, quantos negócios você pode fazer com um corretor num ano? Eu te pergunto, o teu melhor cliente comprador, quantos imóveis o teu melhor cliente comprador comprou em um ano? Um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, 5 imóveis? Talvez. Mas quantos negócios você consegue fazer com um colega? Talvez você consiga fazer 5, 6, 7, 8, 10 negócios, um por mês, 12 no ano com o seu colega. Então, o seu colega pode lhe dar
pode lhe gerar mais faturamento do que o teu comprador, né? Que compra um imóvel no ano, ou um imóvel a cada 5 anos, ou um imóvel a cada 10 anos, ou um imóvel na vida. Né? Então, o teu colega é o teu principal e primeiro cliente. Nós, na Remax, fazemos muitas parcerias, a gente compartilha muita informação, como eu estou compartilhando aqui com vocês agora, e, sobretudo, todos os nossos negócios, todos os nossos imóveis estão disponíveis para qualquer um de vocês anunciar em suas carteiras e apresentar um potencial comprador. A gente fala que o segredo é que não há segredos. Então, as nossas estatísticas dizem que 79% das nossas vendas vêm das parcerias, do relacionamento, e menos de 20% vem dos portais. Então, nós não seríamos a empresa que mais vende imóveis no mundo se não fossem os nossos parceiros, né? Então, nós não poderíamos usar esse slogan forte. Então, de novo, o que a gente faz o tempo inteiro fazendo propaganda, dizendo, olha, nós fazemos parceria, parceria garantida, 50% para cá, 50% para lá, tanto para quem tem o comprador, quem tem o vendedor, e vamos fazer mais negócios. Espero que esteja fazendo sentido para vocês tudo isso. Quando a gente fala em exclusividade, porém, essa é uma palavra muito legal de falar, porque quem não trabalha com exclusividade, sim, pensa no mercado de uma forma de escassez, pensa no mercado como concorrente. Se eu não trabalho com exclusivo, todo mundo é meu concorrente, porque pode me atravessar e tal. Mas quando você trabalha com exclusividade, o mercado não é teu concorrente, o mercado é teu parceiro, porque você tem a garantia e ele vai apresentar um potencial comprador. Vocês vão fazer um negócio junto sem medo de que ninguém vai te atravessar, porque você tem um contrato de gestão, né? Então, na Remax, nós chamamos a nossa exclusividade de gestão compartilhada, onde nós temos a exclusividade da gestão sobre a venda do imóvel, porém compartilhamos esse imóvel com todo o mercado. Fazendo uma analogia, a mesma coisa, aquelas imobiliárias que administram carteira de imóveis para locação, elas têm a gestão da administração, mas elas fazem parceria se você chegar com um inquilino ali para alugar o imóvel. Então, basicamente, é a mesma coisa, porém na venda e não apenas na locação. O ICREA, que é o Consórcio Internacional das Associações Imobiliárias, né, o International Consortium of Real Estate Association, que tem aí diversos países, hoje já tem mais países do que isso, eles sempre falam que existem duas partes em cada negociação, uma parte que faz a intermediação representando o comprador e outra representando o vendedor. E isso se divide em 50 e 50, mas lembrando que não é apenas de honorários que se divide, se faz a divisão também de trabalho, né? Não adianta você indicar o dedo e querer 50%, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer tudo aquilo referente ao seu cliente, seja ele comprador ou vendedor. Por exemplo, se eu trabalho com comprador, além de toda a negociação, enfim, eu vou fazer análise de crédito, eu vou fazer a parte do financiamento, eu vou acompanhar do início ao fim até a escritura. E se for trabalhar com o proprietário da mesma forma, fazer toda a parte documental que cabe àquele proprietário. Então, nós falamos isso, os americanos falam isso. Será que a gente faz a intermediação, onde eu estou no meio de duas partes, ou eu faço a representação, onde eu escolho estar em um lado, como um advogado que representa o autor ou o réu? Eu não posso um advogado representar autor e réu. Certamente haveria um conflito de interesse muito grande. E nem sempre a relação seria igual, equânime, né? Porque poderia tender aí de uma forma ou de outra para um lado. Então, o que nós buscamos é a satisfação dos nossos clientes, a indicação dos nossos clientes. Então, nós buscamos fazer uma representação. Então, se nós optamos por representar os interesses do vendedor, é isso que faremos, e vamos ao mercado para buscar um comprador para esse cliente. Quando nós temos um comprador, da mesma forma, nós acabamos representando este comprador e vamos ao mercado para buscar um imóvel para esse cliente. E, por vezes, sim, também acaba que você tem as duas pontas, você tem o imóvel e esse comprador acaba vindo do anúncio ou da sua placa, então você acaba fazendo a intermediação, mas lembrando que o teu cliente, quem te contratou, foi o cliente proprietário, é para ele que você deve como é que eu vou falar assim, uma representatividade maior, né? Você vai fazer tudo com a diligência e prudência que o negócio requer, que a profissão requer, que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor nos orienta, nos pede, nos manda, mas obviamente que o meu cliente, aquele que eu tenho um contrato assinado, é o proprietário. Então, você acaba fazendo as duas partes do negócio também. E eu gostaria de compartilhar um pouco de informações que eu recebi aí do mercado. Por acaso, esses três aí, espero que todos conheçam, que são portugueses, o Pedro Fonseca, do Grupo Latino, o maior grupo da Remax na Europa, uma das maiores imobiliárias da Europa, hoje aqui no Brasil também, já regional, em diversas regiões da Remax aqui no Brasil.
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Guarulhos, região serrana, enfim, tem muitas regiões. O Nuno Gomes, que por muitos anos foi considerado o corretor número 1 da Remax no mundo. Primeiro foi o número 1 de Portugal, de Lisboa, depois o número 1 de Portugal, depois da Europa, e já chegou a ser o número 1 do mundo. Hoje ele tem a franquia que mais fatura per capita entre todas as franquias do mundo. Imagina, 8.500 franquias, e ele tem uma das franquias de maior faturamento per capita. E o Paulo de Vilhena, que dispensa apresentação, também um cara fenomenal. E aí, o poder de você trabalhar em uma rede, sobretudo uma rede internacional, é você ter acesso a essas pessoas e a informação e o conteúdo que essas pessoas nos transmitem, porque nós somos a média das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, temos que olhar se estamos, né, sem menosprezar ninguém, obviamente, mas com quem que eu estou coletando informações, com quem que eu estou alimentando os meus pensamentos, que vão gerar meus sentimentos, que vão gerar minhas ações, que vão gerar meus resultados, quem que está me nutrindo dessas informações e quais são os resultados dessas pessoas que estão me nutrindo. Então, quando a gente olha para pessoas de elevados resultados, obviamente a gente consegue ter melhores resultados também. O Paulo fala muito da gestão do tempo, né, de a gente fazer aí o nosso dia entre aquilo que é importante, urgente, delegável ou desnecessário. Sobretudo a gestão lucrativa do tempo, nós focarmos nas atividades mais rentáveis e delegarmos as atividades menos rentáveis. E para ele, no mercado imobiliário, atividades mais rentáveis são todas aquelas que nos colocam olho no olho com nossos clientes. O Pedro Fonseca compartilhou como é o dia dele. Ele fala que pela manhã ele faz as coisas mais importantes para ele, que no negócio de um corretor é posicionamento e prospecção de novos clientes, olhar o meu negócio de hoje para o futuro, crescer o meu negócio para frente. Essas são atividades mais rentáveis, que eu vou estar ali olho no olho com o meu cliente. À tarde é dos meus clientes, vou fazer todas as atividades inerentes ao negócio e vou entregar aquilo que eu prometi, vou fazer o meu trabalho todo no escritório. E à noite é da minha família, do meu lazer, sem levar trabalho para casa. Também Paulo fala muito do círculo virtuoso das vendas, que você faz vendas, em vez de você retirar o lucro, você recoloca parte desse lucro no fluxo de caixa para fazer mais marketing, para gerar mais vendas. A gente sabe que isso no mercado imobiliário nem sempre acontece, as pessoas ficam vivendo aquele tô rico, tô pobre, porque pega o dinheiro e já gastam, viajam, etc., e não recolocam para fazer novas vendas. E o Nuno Gomes tem uma história muito bacana que ele falou de uma forma tão simples. Quando eu perguntei, eu fiz a mesma pergunta para os três nesse almoço, nesse dia, se eles estivessem começando a carreira deles hoje, o que eles fariam diferente, o que eles acham que foi crucial para o seu sucesso. Aí cada um deles me deu essas pérolas que eu estou compartilhando com vocês. E o Nuno falou: eu tomaria mais cafezinhos. Eu tomaria mais cafezinho com a minha família, tomaria mais cafezinho com minha secretária, tomaria mais cafezinho com a minha equipe, tomaria mais cafezinhos com meus clientes, ou seja, iria mais pro olho no olho, investiria mais em relacionamento, sairia talvez um pouco do virtual, do WhatsApp, do e-mail, e ia mais pro olho no olho mesmo e tomar mais café. Claro que com o Covid está difícil de tomar café, às vezes tem que fazer outras formas, mas até uma reunião via Zoom hoje, olho no olho, também de uma certa forma substitui, até o momento que você puder, obviamente, estar tomando de fato esse café. Também a história do Figo, onde ele conta que desde muito jovem, muito pequeno, ele aprendeu uma valiosa lição com o pai dele era feirante, e como feirante ele vendia frutas na feira, e ele morava numa região que tinha muitos figos, muitas figueiras, e ele viu o pai dele era um senhor humilde, né, trabalhando lá nessa banca de frutas, e ele foi criado pelo pai, ele perdeu a mãe muito jovem, e ele estava brincando com os amigos, viu o pai dando duro lá, trabalhando, suando, ralando, ele quis ajudar o pai, falou para os amigos que não ia mais andar de bicicleta, foi para casa, foi catar alguns figos na região, pegou sacoladas de figo e trouxe para o pai dele, para o pai vender na feira. O pai viu aquilo, deu obviamente um abraço, um beijo no filho, agradeceu pelo esforço e disse: olha, filho, deixa o pai te ensinar uma lição. Quando ele olhou aqueles figos todos que ele trouxe, falou: olha, obrigado por querer ajudar o pai, mas aqui você trouxe muitos figos, você não selecionou. Primeiro, você não tinha as ferramentas ideais, você não tinha uma escada, não tinha lá algo para puxar as melhores frutas, você acabou pegando o que você alcançou, você acabou pegando frutos verdes. E o figo verde não vende aqui na feira. Que, aliás, você até estragou ele. Se você deixasse ele no pé mais um pouquinho, dava tempo de ele amadurecer e aí sim trazia para a feira, porque aqui na feira só vende figo maduro. E também aquele figo que já passou, que já está estragado, que o passarinho já comeu, já está podre, né? Também não adianta trazer para a feira porque não vai vender, que só vende figo no ponto. E muitas vezes nós temos imóveis verdes na nossa carteira. O que é um imóvel verde? Aquele imóvel que o proprietário ainda não
tem necessidade de venda, ele ainda está na fase de especulação, e nós, corretores imobiliários, acabamos trazendo esse imóvel para dentro da nossa feira para vender, queimando a nossa imagem e reputação, quando na verdade nós nem deveríamos ter trazido esse imóvel, deveria ter deixado lá no pé, deixa doer, deixa lá com ele, você quer especular, especula sozinho, com a sua reputação, não com a minha, e quando você realmente desejar vender o seu imóvel, aí sim, conta comigo, e nós faremos um trabalho profissional para vender o seu imóvel. E os imóveis podres seriam os imóveis uma localização muito ruim, um acabamento muito ruim, uma documentação muito ruim, ou até impossível de vender, ou quem sabe até o preço muito ruim, também não vai vender. Tem que adequar tudo isso, o imóvel tem que estar maduro, tem que estar no ponto para ser vendido. Então, o que nós queremos com tudo isso é tornarmos profissionais mais reconhecidos e mais respeitados, construir verdadeiramente uma autoridade local, seja no bairro, no empreendimento, na cidade, enfim, onde a pessoa estiver posicionada. Com isso, poder impactar a vida das pessoas, transformar para melhor a vida das pessoas, sejam elas compradores e vendedores. Nós falamos que para atingir os objetivos dos nossos clientes, nós não temos concorrente, pelo contrário, nós criamos parceiros, fazemos parceria. E essa frase do livro do Máximo Forte, eu gostaria de compartilhar com todos, chamar para essa reflexão, que esta é uma responsabilidade de todos para credibilizar de vez a mediação imobiliária e ganhar a confiança do mercado, que este sistema de partilha e cooperação possa ser generalizado também fora das redes. Na verdade, hoje, os melhores profissionais imobiliários dentro, fora ou entre as redes já assumiram a liderança dessa necessária mudança e colocam os interesses dos seus clientes à frente de qualquer preconceito ao partilhar negócios e informação. É com essa frase que eu me despeço, que eu termino a apresentação e deixo aqui os meus contatos e agradeço mais uma vez pelo convite. Espero ter podido compartilhar com vocês uma outra visão e que isso sirva para que vocês possam alavancar suas carreiras, seja como corretor autônomo, seja como dono de imobiliária. Enfim, estamos aqui para fazer muitas parcerias e compartilhar muitos negócios e muita informação. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Deus abençoe. Se cuidem. Fiquem com Deus. Bons negócios.